Fala galera, estamos aqui mais um super episódio do PHcast. O tema Vida é Performance e hoje um convidado mais que especial, um clássico maníaco, um aficionado, um dos caras mais entusiastas dos clássicos de competição e dos carros antigos, Paulo Louco Figueiredo. E aí, meu querido? Tudo bom, bem? Paulão? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Vamos falar de ferrugem. Vamos falar de ferrugem. Bora. Já estamos com a antitétano em dia. Cadê a regulagem aqui? Gente, o Paulo é uma pessoa emblemática no automobilismo. Já disputei corridas juntos. Já trocamos grid, tinta. Trocamos tinta. Não é fácil, não. O homem é casca grossa, osso duro. Carro do numeral 55. Quando vê aquele Alfa chegando ali, dá passagem com o homem. vem com tudo. Não tem muita paciência, né? Não dá nem seta. Vai pra cima. E o Paulo é hoje curador aí de grandes coleções de carros clássicos. Uma que era do Jorme, né? Tinha em torno de 500 carros, né, Paulo? Eram 275 motos, quase 400 carros, né? Era uma coleção maravilhosa. Era uma coleção... Eu vi, tinha várias Ferraris, tinha carros de... Tinha tudo que você imagina. Mas o legal é que a gente... Quando ele começou a montar o museu, a ideia dele era preservar a história do automobilismo, que é que a gente conversava muito, né? Começou Ele me parou na rua para comprar um Ford 29 Highboy que eu tinha. Conheceu na rua? Na rua, na Vida Europa. E a partir daí começou uma amizade grande, ele começou a se interessar pelos carros antigos. Depois a gente conversando muito, a gente conversou sobre a necessidade de se preservar essa história, porque eu falo sempre um negócio, um jargão aí, né? Um país que não preserva o seu passado não conta a sua história, né? Exato. E é o que acontece, o Brasil não tem nenhum museu oficial, não tem nenhum. Nunca o governo ou nenhum político se preocupou em manter essa história. E aí a gente começou a montar um acervo maravilhoso, tinha carros lá com histórias maravilhosas, incríveis, motos e tal. Mas, infelizmente, ele veio a falecer e a família achou por bem se desfazer. Porque o museu ia abrir, o museu acabou nem abrindo, que era até uma das perguntas. Que história é essa do museu que tava com toda a coleção, teve a coleção toda vendida antes da abertura? Então, faleceu, a família acabou aí. Tchau. É o que mais... É muito normal isso acontecer no mundo inteiro, sabia? As pessoas, os familiares não se interessar. Tem um ditado que é incrível, que diz o seguinte: compre sempre de quem herdou, porque não sabe quanto custou. Exatamente. Entendeu? Eu tenho duas Mercedes, né? Uma 300Z 24 válvulas e uma SLK. Já chamei minha filha, meu genrinho, meu filho. Agora que tudo subiu, né? Os preços ficaram bons. Falei, gente, tive que abrir a verdade para Fernanda. Falei, o preço do carro agora é tanto. Olha só, o carro antigo ele tem uma situação muito engraçada. Eu conto isso para todo mundo, para as pessoas entenderem. As pessoas falam assim, poxa, eu achei um Mercedes, mas está todo destruído, não sei se vale a pena. O carro antigo é o seguinte, ele é um carro novo. Depois, com o passar do tempo, ele vira um carro velho. Então, ele cai, o gráfico vai lá embaixo. Quando ele é um carro velho, não vale a pena investir. É hora que cai em oficina vagabunda, mecânico vagabundo. Não vale a pena investir, porque o carro não vale. E aí começa a colocar no Mercedes cilindro mestre de Chevette, caixa de direção de Opala e tal. E aí gambiarra. Aí é a parte crítica do carro antigo. Os que sobreviveram essa fase crítica, que é o carro quando não valia nada, então não valia investir, alguns foram para o desmancha, ferro velho, ou acaba virando peça. E aí os que sobreviveram caíram na graça de alguém e guardou numa garagem. Aí o preço começa a subir, ele começa a ter um valor agregado que já começa a valer a pena investir e restaurar. E aí os preços sobem e cai na lei da procura e oferta. Tem muito pouca oferta, mas tem demanda, os preços começam a subir. Então esse é o gráfico do carro antigo. Por isso que às vezes você acha carro antigo destruído. E, inclusive, eu fui... E por onde começa, Paulo? Porque você faz grandes restaurações até hoje, você cria, né? Você construiu aquele Alfa... um Alfa bimotor e um 59. O primeiro carro de Fórmula 1 da história. Primeiro, 1950, né? Que eu vi você chegar, inclusive, em Interlagos, um dia lá com ele, andando. É um bimotor, e é igualzinho, idêntico ao que está no museu da Alfa Romeo. É um Alfa bimotor. É uma história muito engraçada, porque eu fiz a abertura da Fórmula 1 com ele, e aí foi um italiano lá no box e ele falou assim, signore, scusa, ma como c'è un Alfa bimotor a Brasília? Eu falo, não, esse é uma réplica.
Ma não te credo, uma réplica, mas é perfeito. Então, assim, eu fiz o carro em mínimos detalhes. Foram 4 anos para construir o carro. O carro tem painel, tapeçaria, assoalho, motor, detalhes, tudo em alumínio. O carro ficou maravilhoso. É um carro... 4 anos. 4 anos para construir. Intenso. Mas é um carro que, quando eu comecei a construir, valia 29 milhões de euros. Hoje deve valer 30 milhões de euros. Como é que um carro vai chegar desse no Brasil? Imagina. Então, a gente faz uma recriação para que as pessoas tenham contato com uma obra de arte. Né? Se você vê o carro, você viu o carro andando. Impecável, impecável. Onde o carro passa, fica todo mundo louco. Sim. E é uma forma da gente trazer essa cultura para o Brasil, né? Então é um carro que a gente está fazendo um outro. Então eu construo muito carro, eu adoro construir coisas que seriam impossível ter no Brasil. Aí ia falar com o Paulo Louco, chama Paulo, tô com um projeto aqui que vai ser difícil. Adoro pegar rabo de foguete desse, adoro. Ama? Ah, amo. Não é à toa que você é presidente da Comissão Nacional de Veículos Históricos junto à CBA e junto à FIA. Isso. Na verdade, assim, me colocaram desse rabo de foguete. Foi o Giovanni Guerra. Giovanni Guerra, que é uma pessoa maravilhosa. Presidente da CBA. Isso. Que ele vem do crescimento que a gente está tendo do antigo mobilismo no Brasil, tanto na parte de competição como na parte no colecionável, me chamou para presidir. Eu tive a indicação, vários votos aí de pessoas do mundo automobilístico. Porque foi uma eleição, você foi eleito. E aí, eu já estou nesse cargo, vai para 3 anos, e a gente está tentando fazer as pessoas entenderem qual a importância do antigo mobilismo no Brasil. Quando você preserva um carro, você está preservando um pedaço dessa história, né? De uma época. Sim, eu já te falei isso, né? Quem não preserva o seu passado não conta a sua história. Então a gente fica guardando, é um quebra-cabeça. Então a gente vai guardando pedaços de carros antigos que vão passando pela nossa história, que fizeram parte da nossa história, para que o seu neto, o seu filho, o seu bisneto venha conhecer. Porque se isso vai acabar caindo em esquecimento, as histórias dos nossos pilotos, como eu adoro fazer homenagens, fiz homenagens lindas em vida para o Wilson Fittipaldi. Maravilhoso. Fiz homenagem em vida para o Ingo Hoffmann, Chico Serra, Paulo Gomes, que são os maiores campeões da Stock Car. 19 títulos aí. Fiz homenagem agora para o Alex Dias Ribeiro, seu patinho feio, porque eu acho que você fazer homenagem depois que a pessoa passou, a pessoa não recebeu aquele agradecimento. Uma homenagem, a maior forma de você homenagear a alguém não é dando um nome numa ponte, mas dando em vida o reconhecimento para essa pessoa. Perfeito. E é o que eu procuro fazer. Um trabalho maravilhoso e nitidamente eu imagino a felicidade, não só dessas pessoas em vida, como de toda a família se resgatar, como você mostrou aqui esse Fórmula 1 aqui, que você estava mostrando agora em Interlagos aqui, depois de 57 anos do Dias... O Alex Dias Ribeiro, ele fez o patinho feio. Foram 3 amigos. 57 anos ele encontrar o carro, que nem imaginava que tinha. Não, o carro dele parado já há quase 20 anos. Eu fui na garagem dele, roubamos o carro dele. Ficamos um ano e meio restaurando lá com a Revacar, com o Diego, com o Vavá. Depois a gente levou para a Arte Carros para fazer a parte lá para fazer a parte de mecânica. E o carro foi entregue na pista, ele andou e ele se emocionou, chorou e falou, pois é, quando a gente acha que a nossa história acabou, vem um louco desse, que nem é o Paulo Louco, que faz a gente reviver. Ele andou na pista, foi carro madrinha da Clássico de Competição, da nossa categoria, desceu do carro chorando, emocionado, ele é muito religioso, e ele falou que acima de um presente que eu dei para ele, foi um presente de Deus. E ele fala isso, né? Quando eu achei que tudo tinha acabado, veio tudo na minha cabeça e no meu coração. Sentimento único, né? Para quem quer a última volta, a história. A última volta que o Wilson Fittipaldi deu num Fórmula na vida, fui eu e ele. Eu peguei aquele Brabham BT38 da Brahma, restaurei o carro inteirinho e cobri o carro, levei ele para... Falei, vamos comigo almoçar em Interlagos? E entramos no box 1, o carro estava lá coberto. Eu me emociono sempre porque foi muito legal. Ele chorou muito, ele quase não conseguia entrar no carro de tanto chorar. E nós demos 6 voltas, ele de Brabham e eu de Porsche, depois ele de Porsche e eu de Brabham. E foi um dia assim maravilhoso. Então, assim, eu prestei em vida, sabe? Foi. Do mesmo jeito que eu presto sempre homenagem para o Emerson Fittipaldi, que... Imagina, eu era você moleque. Tem um carinho muito grande, né? Pelo Emerson, pelo Wilson. Pelas pessoas e pelas histórias. Por várias delas, mas com a família Fittipaldi em especial, é uma coisa
fora da curva. Fora da curva. Nós Tanto somos que você é o muito curador de toda a coleção Fittipaldi, né? Sim, sim, eu cuido de tudo, restauro os carros para eles. Aquela restauração que a gente viu do Copersucar aqui. Do FD03. Na fazenda, abandonado. E deixei o carro zero. Que já ganhou prova, que correu Ingo Hoffmann, correu... Keck Rosberg, Wilson Fittipaldi. O mesmo carro, abandonado lá, não sabe, sei lá como, chegou naquele estado, e você resgatar e construir aquilo ali. Quanto tempo foi um projeto Foi desse? também 1 ano e meio de restauração, quase 2 anos. E alguns dólares ali também. Não, e o carro ficou maravilhoso. Se você olhar o carro tá na mesma pegada quando ele correu em Mônaco, o carro tá maravilhoso, zero. Esse mesmo carro já correu em Mônaco também. Sensacional. E hoje você também continua cuidando desse ativo, continuo cuidando dos carros do que eu posso, né? Porque você a dificuldade para você conseguir peça, para você conseguir tudo isso é muito difícil. Então eu levo para o melhor da pintura. Nesse carro, por exemplo, quem fez a parte de fibra e pintura foi o Ademar Cabral, que é um outro xarope que aguenta meus rabos de foguete também. E o Ademar Cabral é muito conhecido, né, pelas réplicas, né? Isso, de Fórmula 1. Fórmula 1, inclusive quem vai no Palácio Tangará na época das Fórmula 1, tá lá a Lotus Renault, tá a McLaren do Senna. Isso, ele é um cara maravilhoso, é um super amigo também e me ajuda muito com essas coisas. E a gente tenta preservar essa história, né? Não deixar ela se apagar. E eu gosto de fazer muito para os pilotos, né? Porque é incrível. Eu já fui a alguns eventos no exterior com o Emerson, com o Wilson. E, pra você ter uma ideia, nós fomos para a Million Island com o Emerson Fittipaldi e com o Wilson Fittipaldi. Nós chegamos lá, fomos na inscrição, fizemos lá todas as inscrições e pegamos um carrinho elétrico, aqueles de 8 lugares, né? E nós saímos para andar no autódromo. Eu não conseguia andar 300 metros. Cercavam o carro, todo mundo querendo tirar foto, autógrafo dos dois. Uma loucura, uma loucura. E aí eu voltei, o Emerson falou, vamos voltar. Nós voltamos, fomos lá na secretaria e falaram, não dá para andar. Aí eles deram um carrinho elétrico pra gente que tinha umas asas de gaivota assim, de acrílico com vidro fumê, em sulfilme preto. Senão não conseguia chegar. Não conseguia andar. E você sai aqui no Brasil com o Wilson, como eu saía para almoçar, jantar todos os dias durante 10 anos. Tem gente que não conhece. Mesma coisa do Paulo Gomes, entendeu? O Ingo Hoffmann. Nossa, então assim, pelo amor de Deus, quem é Paulo Gomes, Ingo Hoffmann, Chico Serra? Quem é Alex Dias Ribeiro? E as pessoas não conhecem. É verdade que você comentou até agora há pouco do Paulão, do Ingo Hoffmann e era o Chico Serra, que foi num grupo de WhatsApp que você colocou esses três, nasceu uma provocação tua lá e teve uma corrida histórica, acho que foi em 2022, 2021. A gente tem um grupo, né, dos pilotos da antiga. Pega fogo o grupo ali. E nós estávamos lá no grupo, eu não me recordo quem foi que falou, imagina botar esses 3 loucos para correr. Eu falei, já. Aí liguei pro Julianelli, que é o CEO da Stock Car. Falei, posso fazer uma homenagem para os 3, assim. Ele adorou a ideia. O Julianelli é uma pessoa também... Transformou a categoria também, né? Não, ele é o cara, né? O Julianelli é o cara. E se estiver me ouvindo, Julianelli, parabéns. Você é o cara. Ele transformou e tá a categoria... Não, ele é demais. Tá muito grande, tá forte, com atenção de fora. E agora 2025 vai vir... Já vinha as SUV agora. Ele acertou toda a casa, arrumou outras projeções em 2025. Agora ele fabrica motor, ele fabrica carroceria, ele fabrica chassi. Vai entrando numa outra e aí fase. Eu liguei para ele falei, posso fazer uma homenagem? Nós fizemos uma homenagem chamada Os Campeões. E eu fiz um troféu lindo, são três pilotos de prata com a mão erguida assim, que era o Ingo, o Chico e o Paulo Gomes. E nós fizemos 3 voltas rápidas com 3 Opalas da Old Stock regulamento antiga, da época. Todos os carros de época. Foi muito engraçado, porque o Paulo Gomes já saiu dando trauletada e do Chico Serra arrancou o diferencial. Foi uma loucura. O Paulão é um figura. Mas nós fizemos umas camisas, uma camisa especial da CBA. E quem me dá esse respaldo todo é a CBA para poder fazer isso, né? E eu fiz umas camisas, autografamos todas essas camisas com todos os pilotos, organizadores, pessoal, o Julianelli, o Giovanni, todo mundo, todos os pilotos. E essas camisas estão em quadros, foram colocados um na FASP, um na CBA, um na Stock Car, um para o Paulo Gomes, uma para o Chico Serra, uma para o Ingo, um troféu. Cara, foi um evento maravilhoso. Mas eu fiz em vida. História construída. E os meninos estão novos ainda, né? O Ingo ainda tem muito pé embaixo ainda ali. Mas eles merecem esse carinho, em vida, entendeu? Não adianta depois que falecer, vamos falar, não, cara, eu gosto de fazer enquanto ele tá ali para receber esse carinho. Eles são muito gente boa, inclusive o filho do Paulão, né, o Marcos Gomes, baita de um piloto campeão também da Stock, o Daniel Serra, os meninos são, puta, que categoria, o Daniel
É Todos demais. eles, né? Porque o Meinha, de Curitiba, o filho do Meinha, o Diego, meu amigo, e é muito bacana a gente acompanhar. Na época eu não era, nunca comecei a correr tem 10 anos. Vinha na Fórmula 1 na época da fila lá embaixo, na ponte, lá, na época Rubinho, logo depois que o Senna morreu, quando eu tinha meus 17 anos, acompanhava muito. Depois com 35 que eu comecei a andar de carro. Eu tinha uma E63, na época o italiano em Curitiba tinha preparado e o pessoal chamava para ir andar em Londrina. Pô, eu andava lá, mas eu não ia para andar, bati o carro lá 2 vezes. Aí eu falei, pô, vamos fazer um curso. Aí comprei um Voyage, fiz um curso em Londrina com o Sandro Areias. E aí começamos a fazer uma provinha ali regional Londrina. Aí entrou. Aí quando viu, a gente tava fazendo a Cascavel de Ouro, quando viu, a gente tava correndo em Interlagos, e aí não tem mais fim. E aí, em 2018, que começou a Gold Classic, né? Grande Luke? Do grande Luke Monteiro. Esse cara, eu vou te falar. E o Luke Monteiro falou pra mim, falou assim, PH, fala pro Paulo Louco. Por que você parou de correr na Gold Classic? Não parei. Ele falou que você ficou com medo. Não. Ele falou. Primeiro, o seguinte, eu falo isso pra todo mundo. Toda hora eu ponho em todos os grupos, hashtag Luke na Fórmula 1. Eu acho que o Luke é o melhor locutor automobilístico que a gente tem. Ele tem uma memória incrível. Ele é o único locutor que fala assim, olha, o carro 27, o cara é da oficina tal, o preparador tal, ele é nascido na cidade, ele só falta dar o nome da maternidade. Manda um abraço pra avó dele. É inacreditável. De Santa Catarina, ele lembra todos os pilotos da Terra. É inacreditável. Então, piloto, assim, equipe. ele tem uma dinâmica muito boa de locução. Ele é um acervo do automobilismo. O cara é muito bom. Ele tem uma locução muito rápida, ele tem um raciocínio rápido, ele empolga quem está assistindo, ele é o cara. E tanto é que ele criou essas 2 categorias clássicas e muito bom. Eu não parei de correr na Gold. A questão... Falaram que você tá com medo do Audi lá, do Caio Lacerda. Não, eu ganhei várias, ganhei Cascavel de Ouro, ganhei várias corridas, ganhei umas 8 Verdade, na a gente Gold. eu tava naquela corrida em Cascavel, tanto que você ganhou, como a outra que eu corro às vezes em dupla com o Cássio Cortes, e eu tava lá fora, quando escapou um... Caiu o cubo de roda dianteira esquerda com roda e tudo e vou lá no mergulho do Saul, e eu tava lá fora da arquibancada quando o teu carro caiu lá fora. A roda foi quicando, foi passar lá fora. Todo mundo foi acompanhando a roda quicando e parou encostado num carro lá. Eu ia ganhar a segunda etapa da Cascavel de Ouro. E outra corrida que eu tava na pista contigo foi aqui em Interlagos, onde você, depois da curva do lago, na subida, indo pro Laranjinho, que você, acho que traseirou, tava com slick ali, bateu... O Ev? O Ev. Não, aquilo ali, cara, foi uma loucura. Foi a primeira corrida aquele carro? Foi. Eu demorei 5 anos para conseguir comprar o carro do Ferreirinha. E ele falava assim, para eu não correr com o carro. Não, mas você não me corre com esse carro. Pô, o português era bravo. Eu falei, não, presta atenção, não adianta eu comprar o teu carro. O carro tava parado há 25 anos guardado na garagem dele lá. Coberto com um monte de cobertor. Eu falei, Ferreirinha, não adianta eu comprar o carro e esconder. O carro tem que ser visto, o carro tem que contar a tua história, a história do teu irmão. Chama EV, porque é Herculanos Veículos Esportivos. E aí eu comprei o carro, levei para o Almir Donato, que é meu irmão também, um cara que entende tudo. O Almir Donato que criou os Audi. Isso, Que é de Almir Donato... equipamentos especiais. Equipamentos especiais. E aí eu levei o carro para o Almir pôs o carro inteiro para funcionar tal. Eu peguei as rodas, ele usava pneu dianteiro e traseiro de Fórmula 1. Eu levei a roda, um aro 13, era aquele freio argentino, não é Brembo, é o Doppler. Acho que esqueci o nome, acho que é Doppler. E eu balancei as rodas no autódromo. Cara, a hora que eu desci, primeira curva que eu fiz à esquerda, o carro deu aquela pendida, a pinça pegou, tinha uns 7 ou 8 chumbos, enroscaram passava muito perto da roda. E os balanceamentos ficaram exatamente onde passava a pinça. Ele travou a roda dianteira esquerda nos chumbos, o carro travou a roda dianteira esquerda, eu já estava com o carro torto para a esquerda assim, ele travou a roda e eu entrei nos pneus. Puta, cara, chorei. Eu passei lá e vi lá. Nossa, cara, que eu chorei aquele dia. Nossa, porque eu falei, eu tirei o carro 25 anos guardado para bater. Graças a Deus foi só fibra. Sim, foi só a parte da fibra ali. Arrumei o carro. Mas voltando pro Luke. Então, assim, ele criou a Gold Classic. Ele tirou dezenas de carros antigos das garagens.
E o que estava acontecendo é que a organização, tudo veio lá do Sul, né? E nós, São Paulo, onde foi criada a Classic na época do seu Batista, eu participei de todas as 8 etapas, as 8 vezes que a Classic existiu. E corri de Ford Cobra, corri de tudo que você imagina. E sempre construindo o carro, né? Sempre eu construía. O Ford Cobra eu comecei de um Galaxy, era um chassi super pesado, mas foi muito legal, enfim. E eu percebia que nós, São Paulo, estávamos dependendo sempre do Sul para poder correr. E as etapas que aconteciam em São Paulo eram poucas. E eu achava assim, vamos fazer uma em São Paulo também, para que a gente possa andar junto. Uma categoria local para andar sempre, andar aqui. Para andar mais. Porque é despesa, é investimento. E viajar sempre. Levar carro. E aí a gente criou a Classic São Paulo, né? Que ela chama Clássicos de Competição. Tá tendo o campeonato. Tá tendo em São Paulo. Aqui aí só Interlagos. Só Interlagos. 3, 4 etapas. Não, a gente corre 6 etapas em São Paulo e tal. Só que nós estamos com um problema muito grande. A demanda de quantidade de categorias que o Thiago criou junto à FASP, o Paulo Scaglione, o Almir, todo mundo da FASP, cresceu muito o automobilismo de novo, graças a Deus. E hoje, com o problema que nós temos de show em Interlagos, mais Fórmula 1, dos 12 meses, só sobram 6, 5,5 para o automobilismo. Porque a Fórmula 1 trava uns 3 meses antes. 3 meses, mais os shows que tem, enfim. Porque o Interlagos, até o pessoal não sabe, não é vinculado à Secretaria de Esportes, né? Porque a gente vê Interlagos, você só pensa em automobilismo diretamente. Não, hoje não. É hoje... Secretaria de Cultura, Turismo, né? E aí aconteceu que o autódromo hoje está sendo usado para várias coisas que não deveriam, mas isso já vai entrar numa celeuma aí de política que não tem nada a ver com isso. Mas aqui tem um ecossistema inteiro, né? De oficina, preparadores, funilaria, peças. É um ecossistema gigantesco. Então, olha só, o autódromo de Interlagos antigamente, ele era uma zona, ao redor do autódromo de Interlagos, tinham 40 oficinas de kart, de preparadores. Tinham oficinas de pintura, de carenagem de carro e fibra de vidro. Tinha várias oficinas de preparador. Tinha o bairro inteiro, famílias, centenas, milhares de pessoas viviam em torno do automobilismo. Isso com o tempo veio acabando e fez com que o automobilismo caísse num precipício muito grande que hoje está voltando. E bem agora que ele voltou, a gente não tem espaço físico para correr. Você imagina que só no estado da Flórida tem mais autódromos que no Brasil inteiro? O Brasil ainda... Santa Catarina está sendo o primeiro autódromo de velocidade. O que acontece? Agora. A gente, as últimas 2 etapas que a gente teve na Clássico de Competição, a gente correu à noite. Entendeu? Que nem agora o Luke, ele é um cara tão ligeiro, ele era daqueles caras que se vivesse no faroeste antigo, ele ia andar com 2 revólveres. Não, o Luke é raiz. Bom. O bicho gosta... Ele conseguiu fazer a Gold num feriado de quarta-feira. Só ele. Eu tinha colocado no calendário, até eu tô aqui em São Paulo, vai ser amanhã e quarta corrida. Falei, mas vai ser dia de semana. Depois que eu fui perceber, eu posso... Então assim, ele é um guerreiro. Ele é o cara. 100 carros de corrida. E aí a gente tenta fazer com que a gente possa crescer o automobilismo. E tem um cara nesse meio todo chamado Luke, que fez essa grande mágica de tirar os carros antigos da oficina e botar para a pista. Ele tem todo o mérito. Então ele é um bom maestro aí mesmo. Ele é um bom maestro, vamos botar esse termo aí, e um mega locutor. E ele pegou, depois da Gold Classic ainda, né? Inventou outra categoria, Gold de Turismo. Que também estavam todos os carros largados. Todos os carros parados, porque mudou, né, o layout dos carros para turismo nacional. Quantos Gol Bola, quantos carros que tinha. Monte. Pô, tanto que o grid é lotado. Acho que vai ter então, 45, 50 ele carros. Ele tem um... A gente pode falar, não sei se o termo é isso, mas ele tem um tempero de personalidade muito boa. Qual é esse tempero? Ele tem lá 40% de divertido, de engraçado, de pentelho, de pegar no pé das pessoas, e tem 60% de rígido. Então, assim, ele tem uma hora que você brinca, até a hora que ele fala, não, agora é assim. E isso que dá a receita de um bom estrategista, um bom maestro, que é o que ele é. Porque é difícil agradar todo mundo, tem questão de regulamento, e restritor, e polêmica. Não, ele é muito inteligente, sabe o que ele fez? Numa parte que começou a briga foi quando a gente tentou criar outra categoria, que é a clássico de competição. Quando começou a entrar aquela briga de regulamento, o que ele fez? Inteligentemente, ele falou, eu não mexo com essa parte. Minha parte é organização, vocês brigam por aí.
Entendeu o que aconteceu? Ele saiu do problema, daquele leque de problema, de discussão, de desavença. De regulamento, que é uma briga eterna, né? Entre piloto, equipe e tudo mais. E ele saiu disso, ou seja, ele continuou neutro com todo mundo, amigo de... Ele é muito inteligente. Tem que tirar o chapéu pra ele. O Luke Fica um abraço aí, Luke Monteiro. Mito. E o Luke e as transmissões dele são diferenciadas. Ele é muito bom. Ele é muito bom. A memória absurda. Paulo, você tava também tinha o Clássico Maníaco. Como que veio aquele programa do Discovery Turbo? Porque, porra, na época tinha uma audiência muito bacana. Não, nós batemos todos os recordes. Saiu no mundo inteiro. Cara, uma vez eu tava descendo. Tem projeto de voltar? Então, olha só. O brasileiro é muito louco, né? Quando eu tava na Itália, descendo numa balsa, tinha aquele pessoal parado assim para entrar na balsa a pé. E nós estávamos todo mundo de scooter, assim, parado, eu e uns amigos, todo mundo sem capacete. Aí quando tava, mano, chegando na balsa, ali barrando, o cara começou a ver assim: Macazzo, não te credo, Paulo Louco qui! Ma che fate qui, Paulo Louco? Aí pulou, tirou foto, tirando na foto. Imagina, na Itália o cara me reconheceu por causa do... Passava em tudo quanto é lugar. E foi muito legal isso, porque eu consegui levar a história do antigo mobilismo e do automobilismo para milhões de pessoas, né? Do Brasil, na América do Sul e tal. E quando veio um pouco antes da pandemia, a gente ia relançar, acabou miando tudo e tal, e acabou. A gente tentando de volta, muita gente me procura, puxa, Paulo, faz de novo, mas enfim, isso é um acerto que tem que acontecer junto à Discovery, porque o Discovery ele não produz, ele pega produtoras independentes que durante a pandemia teve muita briga com... Então... Passou um momento crítico ali, né, para gerar muito material. E aí a gente, claro, quer sim voltar a mexer com isso, inclusive... O pessoal da Band está muito envolvido com o automobilismo, então a gente está tentando achar uma forma. A Band aí fica o nosso muito obrigado também, porque não é fácil. Ontem teve as 500 milhas, né? Por 8 horas os caras ali ao vivo, que tinha chuva, não sabia se corria, se não fosse. Aquilo foi uma todas as coisa louca, né? Bem coisa de americano, né? Eles não desistem. Não, e no final a pista seca tava um temporal sol no mundo, cara. Você viu aquele temporal, virou um dia lindo, um sol, a corrida foi... Que horas ia acabar a chuva, todos os equipamentos para secarem a pista. E os caminhões para secarem a pista, cara, é uma loucura, né? Não, o americano... Não, e depois o final da corrida, a última curva da última volta, foi tudo perfeito. Foi na última curva, né? Depois de 500 milhas a 385 por hora. Foi fantástico. O Neil Gardner. E ainda nós tivemos a transmissão da Bia Figueiredo lá falando ao vivo, foi muito legal. A Bia tava lá, né? Passou fome, que acabou. Imagina. Quantas pessoas ontem? Mais de 1 milhão de pessoas. Não, acho que era um absurdo. É o maior evento do mundo, né? Mas foi engraçado porque, você imagina, os bares, os restaurantes, os food truck, tudo estava preparado para um evento de 4 horas. E foi para 7 horas. Que aconteceu, acabou a comida em tudo quanto é lugar. E o William Herman mandou um vídeo para o nosso grupo de pilotos, né? A Bia na fila e todo o rechô vazio, não tinha comida para ninguém. Aí eu mandei uma foto de uma feijoada para a Bia, falei: Bia, aqui tá tão gostoso, tô com fome. Ela: ai, nem me fala, tô morrendo de fome. A Bia tá acelerando agora forte Fórmula Truck, né? A Bia, ela e a minha filha Bruna Figueiredo, e a Bia Figueiredo e a Raquel, elas têm a agência Forte. E elas ganharam o maior prêmio de incentivo ao automobilismo mundial pela FIA. Elas receberam um prêmio, entraram 20 e poucos países, foram para semifinal 3 países e elas ganharam. O maior programa de incentivo automobilístico do mundo. Que bacana. E a FIA, Paulo, tem a tua questão ali, que você é um membro titular da Comissão Internacional de Veículos Históricos. Isso. Quais são as ações? Tem encontros presenciais? Hoje é online? A gente faz tudo online, mas a gente faz exatamente o que a gente está fazendo, trabalhando pelo antigo mobilismo. Qualquer ele... Lembrar da história. Vamos contar, vamos lembrar, vamos preservar, vamos inserir, né? Então a gente está com um programa novo agora de construir mini carros para corrida. Enfim, a gente tenta fazer o máximo possível para que a gente preserve essa história e possa contar essa história. E eu vi também que você tinha, logo depois que você tinha sido assumido o posto, que tinha até um projeto para ter alguma corrida entre os continentes aí, com os clássicos aí. Nós estamos... Isso ainda existe? Vai, nós vamos correr na Argentina. Colocar meu Voyage? Argentina e Uruguai. No Uruguai. O Luke. O Luke levou nós para o Uruguai, verdade. Mais um ponto para o Luke. Em Rivera. Mas a gente está fazendo um esquema com um amigo nosso, o Dieguito, que ele tem uma
Ele tem um hotel, Pousadas? uma pousada no Uruguai. E a gente está tentando fechar para correr no Uruguai e na Argentina. Correr em Buenos Aires, mi Buenos Aires querida. E você tem cara de argentino, o senhor Tango lá, já vai... E a gente vai correr 2 etapas, a gente está tentando... Olha só, como a gente fala em vamos correr no Uruguai, cara, do jeito que a gente está no Brasil hoje, não dá para um cara pegar um piloto e botar. Então, tem que conseguir inscrição, tem que conseguir transporte, tem que organização. Não sei o quê. Que nem agora, nós vamos correr lá no Potenza, a Classic, não sei se você viu, nós vamos correr lá. E a classe de competição vai correr lá. E o que aconteceu? O Markson, que é o dono da... Acho que é Lift, né? Como é o nome da empresa dele? Lift? Cargo Lift. Cargo Lift. Ele tá bancando 50% do transporte dos carros para ir correr lá no Potenza. E o Guilherme, que é de lá, tá ajudando a gente. Nós vamos lá, já tem quase 15 carros. Claro, porque o transporte, né? Para quem não sabe, todo deslocamento tem que ser ou de cegonha, ou de plataforma. Não, e para levar de motorhome é uma tristeza. Pra voltar. Eu levo sempre de motorhome, né? Porque ter motorhome é chique, hein? Obrigado. Eu sempre tá lá em Cascavel, onde eu vou ali em Interlagos, eu chego lá, tá lá, motorhome todo adesivado da Porsche. Você é um apaixonado. A Porsche te homenageou pela tua coleção, né, Paulo? Na verdade, assim, eu fui apaixonado Porsche por Ford. Antigo você tem? Como que é? É assim, eu fui apaixonado por Ford. Minha infância, imagina, o meu pijama era uma calça da Ford. Eu vivia envolvido com Ford, eu dormia com o motor V8 do lado. E aí depois, há 15 anos atrás, quando era viável comprar Porsche, né? Hoje vira uma loucura. Não, né? hoje é uma loucura, não dá. O cara paga ali pra ficar na fila. Você imagina o seguinte, eu comprei, olha só que loucura. Isso tem 5 anos, essa transformação muito 6 forte, anos, né? 6 anos. Mas em 2009, eu tinha aquela revista Select Auto. Eu abri uma revista Select Auto, tava lá, Porsche Cremer K1, à venda na Águas Espraiadas. O valor do carro na época, R$70 mil. Eu fui lá ver o carro. Chegou lá, o cara falou assim pra mim, o Manuel, falou, olha, o ex-dono fez 1.000 milhas na Argentina e teve um puta problema para reimportar o carro ficou parado 1 ano e meio. Agora ele trouxe o carro, veio de caminhão para cá. O carro não liga, não funciona, tá sem bateria, não sei o que aconteceu, eu tô vendendo o carro assim. R$80 mil, tá? A minha esposa tinha uma Sportage da Kia. Eu troquei no palco uma Sportage da Kia. 2009 o carro era. O carro tinha 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. Eu troquei o carro. Era aquele Porsche Cremer que eu tenho ele até hoje. É um Cremer K1 preto, que era antigamente um Maluf que trouxe. O carro é maravilhoso. Você tem esse carro ainda? Tenho o carro, sei lá, desde 2009. E o carro nunca me deu problema. Eu abasteço só com gasolina. Fica uma dica aí, pessoal que tem carro que tem injeção ou carburação, sempre mistura gasolina pode com um pouco de óleo 2 tempos. O carro nunca dá pau, nunca trava. Uns 20 litros de óleo, de gasolina. Outra coisa que é importante, gasolina. Outra coisa importante, você usa pouco, não ponha muita gasolina. Sim. Que essa gasolina vai envelhecer, vai perder octonagem, vai ficar velha, vai decantar, vai ficar uma merda no tanque do carro. Máximo 100 ali, se andar bem ainda, porque senão... Você põe, você vai falar assim, ó, eu vou até a Penha e voltar, põe 50. Vou até São Roque, põe 200. Mas sempre que você abastecer, ponha com um pouco de óleo 2 tempos. Pouquinho. Para cada 10 litros, 15 litros, você põe meia xicrinha de óleo 2 tempos. Cara, meus carros nunca trava bomba de gasolina, nunca trava bico injetor, nunca trava nada. E joga direto na gasolina. Conforme você vai andando, vai misturando e tchau. Ele decanta um pouco, quando você dá a partida, ele dá aquela baforada, que é bom que já dá aquela lubrificada em tudo. Cara, esse carro, eu nunca mexi em... E eu tenho esse carro até hoje. E aí o que aconteceu? Eu tinha na época 20 Fords velho não, antigo. Antigo, pô. E tinha esse Porsche. Aí eu falava, vai ter um evento, subida da montanha. Eu ia lá e falava, eu vou de Porsche que eu vou dar um cacete em todo mundo. Aí tinha um passeio para Guarujá. Eu vou de Porsche que eu vou subir a serra dobrando. E assim foi. Eu falei, cara, eu só tô usando Porsche. Aí comecei a vender os Fords e trocar por Porsche. Substituir. O que aconteceu? Eu peguei o Porsche na época que era viável. Hoje é inviável você comprar um Porsche. Hoje é mais de 1 milhão qualquer carro. Então assim, mais ou menos. Eu tenho aquele Porsche que eu fiz, um RSR Martini. É um 73 que fez aquele Targa Florio. Eu fiz uma recreation naquele carro. Eu comprei esse carro para correr na Gold.
Eu paguei no carro 65 mil reais. Maravilhoso aquele carro. Entendeu? E Hoje, vezes 10, você não entrega. você imagina o seguinte, como é que eu vou botar um carro desse na pista hoje? Hoje não dá. Quando eu comprei era viável, hoje é inviável. Eu parei de correr com o carro, porque é impossível. Então assim, aos poucos eu fui me apaixonando pelo Porsche, porque eu falo isso para todo mundo, o Porsche nunca quebra. Ele pode encrencar uma correia que voar, uma bomba que travar, mas o Porsche antigo não quebra. E eu amo essa marca, sou apaixonado por essa marca, tenho os carros, fico na minha garagem, é minha paixão. Quem vê um motorhome ali passando perto de autódromo ou em rodovia, adesivado Porsche. Porsche Martini, sou eu. Porsche Martini. Tá, pode inclusive parar o meu lá, Alfa, o DTM 155 que eu como, que é um Audi, com uma bolha, também é tudo... Maravilhoso esse carro. Porque assim, eu acho que a equipe Martini lindo, foi uma das lindo. maiores parceiras da Porsche na época da corrida. Eu vou te mostrar que eu já tive um Voyage Martini. Ah, é? Destruí em Cascavel, morreu lá no autódromo. Na época ainda meio bração ainda, né? A gente se perde de vez em quando. Fecha o capacete, né? O homem... É, síndrome do capacete, põe capacete e acha que virou Nossa piloto, Senhora. não é bem por aí. A síndrome do capacete. E na zero ali, que entra na reta da largada, ali você não pode aliviar a tração dianteira, deu aquela traseirada e eu aliviei. Ah, e tchau. Chumbei direto no muro, no Eu falo o concreto, seguinte, né? quem corre de tração dianteira tem que confiar. E tem que acreditar, viu? Que se Tem que tirar confiar, o pé, cara. Tirar o pé, tchau. destruiu o carro lá. O Martini, agora você falou, eu lembrei, depois eu vou te mandar umas fotos dele ainda, porque na época o Fábio Tokunaga, médico, amigo meu de Maringá, que também corre na Gold Classic, na Gold Turismo, ele tinha feito um Martini Voyage, só que o dele era escuro, aí eu fiz o branco, aí nós dois corríamos juntos. O Martini teve branco, prata e vermelho. Aí teve uma época de um verde, teve um Brabham patrocinado pela Martini, que era verde folha. Maravilhoso. Não, e carro de época, né? Até hoje, quando ia no autódromo... Não, a Martini foi uma parceira muito grande da fábrica Porsche, né? Ô, Paulo, igual esse carro que você comentou, que você, Fórmula 1 ali do Fittipaldi, existem alguns Fórmula 1 mesmo antigos que são comercializados hoje no mundo? Sim, muito. Mas você não viu agora a última corrida de Mônaco, Classic, Fórmula 1 Classic que tem lá? Segundo e terceiro colocado foi o FD05 e o FD07. Existe um mercado muito grande. Se você entrar tem um site que chama 500 Legends, 500 Legends, né? Eles negociam macacão, capacete, luva, carro, pedaço, aerofólio, tudo vale uma fortuna. Mas assim, claro, cada carro é um carro, depende da época, depende de colecionar. Mas o quê? Números assim, 5 milhões de dólares, 3 milhões de dólares? Depende de cada carro, a Depende de história. cada O carro antigo, para ele ter valor, ele conta a história agregada de vitórias e onde correu. Sim, que piloto correu. claro. Se você É viu o acervo do carro. o macacão que o Steve McQueen fez o filme Le Mans, foi vendido um macacão por 985 mil dólares. $1 milhão um macacão. História. Macacão do Ayrton Senna já foi vendido por 400 mil dólares. Macacão do Niki Lauda. Se você entrar, você vai ver lá, 500 Legends, vende tudo de carros de corrida. Você viu as vitórias do Senna aqui em Interlagos? Você estava presente? Todas, sempre. Todas. As duas, aquela. Teve uma história muito legal. Icônica, que hoje o Cobra pintou lá na torre, né? Simbolizando teve ele uma erguendo. corrida que a Fiat, o carro madrinha era um Tempra. Nossa senhora, verdade, que ele andou até na porta Isso. do Tempra. Nessa época, a Fiat pediu, eles deram 7 Tempras turbo, 2 portas, pra gente pegar todo mundo que tava no L ponto e levar pro box. Eu montei uma equipe, a gente levava e trazia as pessoas com os Tempras. O Tempra Box. É. Porra, o Tempra hoje... Nossa senhora, agora você resgatou o Tempra Turbo, era o carro mais rápido do Brasil. Era rock and roll, era Que muito legal. Tinha o Tempra Turbo 2 portas, né? E depois tinha uma outra versão também que era Turbo 4 portas, que já era mais um... Não era o Turbo. Mas era... Mas essa era época a rápido esse gente... carro E nessa época aí... Dava uns probleminha, mas era bom, cara. Mas era... Mas aí, sabe o que acontece? É que a mesma coisa que você fala assim, uma maré explode, uma maré é bomba. Não é isso. É porque o carro desvalorizou, não tem manutenção, Sim. não tem peça, aí começa as gambiarra, e a gambiarra explode. Não tem jeito, cara. Não tem, concordo. É que a Fiat, alguns modelos caía muito de preço, carros muito... Era o melhor da tabela, o melhor da montadora, mas com muito pouco tempo
valia muito pouco. É, que nem os Alfa Romeo. E aí virava a questão de gambiarra, igual você falou, dá acesso... Cai valor de mercado, não tem valor agregado, manutenção é cara, cai na gambiarra. Cai na gambiarra. E aí os carros começam a pegar fogo, o carro é uma merda. Não, não é. E o brasileiro é não, artista, o brasileiro né? Tem Você viu? Lá no Nordeste os caras põem motor de CG em Gol. Em Gol, já vi isso. Não, é inacreditável, cara. O cara abre o capô, põe o pé lá dentro da partida, fecha o capô e sai andando. Não dá, é inacreditável. O brasileiro é um cara, um bicho tem que ser decifrado ainda. Paulo, qual sonho Paulo Louco ainda não realizou? Porque você é um cara que tem acesso a pessoas... Qual é o sonho? A pistas, a tua história Eu vou te falar. Durante 9 anos, eu e um cara chamado Wilson Fittipaldi Jr., durante 9 anos nós visitamos por baixo, hein? A Ritinha, que foi o anjo da guarda do Wilson, sabe? Mas foi mais de 80 cidades para conseguir construir um autódromo com o nome Fittipaldi. Esse é o meu sonho que eu pretendo alcançar ainda. Principalmente agora que a gente está com uma demanda muito maior. A gente não tem autódromo para correr. Não tem. E, como eu te falei, a gente perde em números de autódromos só para o estado da Flórida. Então, o meu grande sonho é construir um autódromo. Com o nome Wilson Fittipaldi. Fittipaldi. Fittipaldi, né? Tem toda uma história, tem toda uma sequência ainda, né? O Emerson, posso deixar o Wilson, Emerson, Ricardo Dívida. E tem o Christian, e agora vem os meninos aí, o Pietro. Todo. Pô, que azar cara, que o Pietro teve, cara. Ele quebrou no comecinho da prova, né? Bateram, na primeira volta, na primeira curva, coitado. E ele tá indo bem pra caramba. Você imagina a expectativa que ele tava, cara, pra fazer 500 milhas, tudo preparado... Primeira curva, primeira volta. E falando em Indianápolis, 500 milhas, tinha um Monza, eu até marquei aqui no brief, 500 EF. Vou te contar uma história aqui. Primeiro carro injetado do Brasil. Do Brasil. E chamava EF porque era 500 e Emerson Fittipaldi. Ele tinha acabado de ganhar as 500 milhas, foi uma edição que a Chevrolet fez em homenagem a ele. O carro tinha pintura metálica, interior de couro, motor injetado. Era o carro mais caro do Brasil. E mais chique, né? E eu lembro que naquela época eu devia ter 15 anos de idade. Isso foi em 89? 89, acho que saiu o Monza. Tava com 12, sou de 77, tava com 12. E eu nasci em Foz do Iguaçu, moro em São Miguel, meus pais moravam ali. E na cidade vizinha, Medianeira, o pai do amigo nosso tinha comprado um carro desse. Mas estava na semana que comprou e viajou. Nós fomos lá, pegamos o carro e na época você conseguia desligar o tacógrafo ali, o velocímetro ali para não marcar a quilometragem, e usamos o carro o final de semana inteiro. Juízo zero, né? Tudo menor, 17 anos, o Renê, que era um menino. Rapaz, nós usamos o carro, quando voltamos, arrumamos o cabo ali do odômetro ali e o Monza 500 EF, cara. Era igual você tá com Fórmula 1 hoje. Não, era época, muito legal o carro. Era, de longe, nem tinha entrado os importados ainda, né? Foi antes do Collor. O Collor liberou em 91. 91. E tinha uma história dessa com o Monza 500F que foi uma geração... A propaganda do carro era muito legal. Era com o Emerson Fittipaldi falando da tecnologia, da injeção. Foi muito legal. E esse autódromo, esse projeto, claro, você falou que rodou 9 cidades. Imagino que vai ser próximo 9 não, São Paulo. 90 cidades. Mas isso aí vai ser aqui, possivelmente em São Paulo. Tem que ser... O sonho é que seja no máximo 150 quilômetros da cidade de São Paulo. É isso que eu ia pensar. Tipo, igual a Velocitada, 2 horas de São Paulo, um autódromo que todo mundo vai com frequência. Não, eu tenho uma história que eu sempre falo. O Eduardo Souza Ramos é uma pessoa também que seu Eduardo merece Souza Ramos, homenagem. O Giga Spinelli, genro dele, o Giga Renata, também. Uma querida filha dele. Já tive. Mas uma vez eu falei um dia com eles, eu falei pro Eduardo, esse autódromo não tem igual. E é verdade, cara. Você anda no autódromo, não tem uma lâmpada queimada, não tem um banheiro sujo, não tem uma grade podre, não tem uma grama feia. Meu, é inacreditável o que aquele autódromo é bonito. Nós corremos o ano passado lá pela Gold Classic, depois da corrida veio uma fatura de 70 e poucos mil reais pra gente pagar. Era guarda-reio. Pô, é impecável, mas assim, é um zelo, é um cuidado e não fica nada para depois. Na hora. Arrumou, bateu, arrumou. Isso aí o Luke também dançou, hein? Dançou, porque depois veio a fatura. Teve o cara, né, que a gente teve que fazer um rateio. Você sabe, eu vou te explicar uma coisa que é até bom para ficar bem explícito isso. Por que na minha categoria, na Clássicos de Competição, nós tiramos os 6 cilindros e os 8 cilindros? Na minha opinião, na minha humilde opinião, é o seguinte, são categorias muito diferentes.
E quando você põe categorias muito diferentes para uma coisa que é Gentleman Drive, veja, a gente não está falando em um campeonato que todo mundo vai lá se matar, que tem patrocinadores envolvidos. Não. Nós estamos falando de uma coisa de paixão. O antigo mobilismo, primeiro degrau do antigo mobilismo é a paixão, né? Sim. O que a gente percebia é que a Gold Classic tinha carros com pesos muito diferentes e potência muito diferente. O que ocasionava o que aconteceu aí no evento de vocês, no Velocitar. Interlagos também teve uma batida fortíssima na última largada. Então, assim, os carros têm reação de vento. Então, você entra numa curva, um Audi pesando 800, 780 quilos e um Opala pesando 1.100, eles vão frear diferente, vão atacar a curva diferente e, principalmente, vão sair da curva muito diferente. E isso acaba acontecendo nas pancadas que dava. E aí nós achamos o seguinte, vamos fazer a categoria, vamos separar. Por quê? Não é que você... Eu corri de Opala, meu primeiro carro de corrida foi um Opala, Estreantes e Novatos em 1978. Corri de 78 a 80, quando começou a Stock Car, eu não tinha dinheiro para continuar. Até o Risgué, o Benavides, me botou o apelido de Arame, aquele cachorro. Porque eu não tinha dinheiro, eu entrava nos boxes, era arame para amarrar a caixa de direção, arame para amarrar escapamento. Nossa senhora, e aí ele me botou o apelido de Arame. É, meu irmão até hoje. E aí, gente, vamos dividir e vamos fazer separado duas categorias, só até 2.0. Por que tirar os 2.1, 2.2? Por causa de custo. Sim. Olha, o Chico Land dizia o seguinte, grande, né, também, o Chico Land dizia o seguinte, corrida é corrida desde que os carros andem iguais. Então, nós fizemos só até 2.0 para conter custo, tiramos os pneus slick para conter custo e tiramos os 6 e os 8 cilindros com custo. Mas como que custo? Porque as pancadas geram despesa. Sim, muita. Muita. E aí nós separamos. Quando a gente separou, a ideia era fazer duas categorias, fazer até 2.0 acima de 2.0. Quando nós fizemos isso, nós percebemos que se a gente fizesse em São Paulo acima de 2.0, nós estaremos mexendo com uma categoria chamada Old Stock. Não achamos justo, porque o pessoal da Old Stock são todos amigos nossos. Então é o seguinte, não vamos mexer no bolo deles. Então nós mantivemos só até 2.0. Nós estamos falando de política? Não, nós estamos falando sobre educação, sobre parceria. Vamos abrir uma categoria, mas não vamos ficar mexendo no bolo dos outros. Então é o seguinte, vamos fazer até 2.0 e não vamos mais abrir a categoria acima de 2.0 para não mexer com a Old Stock. Todo o pessoal amigo já é nosso, difícil, né? Fazer uma categoria e tirar algum do grid. E aí nós ficamos só até 2.0, só com pneu slick, só 8 válvulas. Gente, é o seguinte, é uma categoria... Pneu radial. Pneu radial, que é o mais importante. Sim, porque o pneu slick é 12 mil um jogo hoje, 12 mil, né? E o nosso pneu, que é o radial, esse que nós trouxemos... Você tinha um pneu super legal, que você correu várias provas com o pneu... Em Cascavel. Você faz 8 provas, com o mesmo jogo, custa 2,5 pau. E muda 1 segundo o tempo. Você entendeu? Então é o seguinte, se todo mundo tiver de radial, tá tudo lindo. Aí, com o andar da carruagem, nós percebemos o seguinte, que a GTST, que é a nossa de tubular, e a GTS tinham 2 segundos de diferença, 1,5 segundo. O que eu fiz? Eu liberei agora um pneu semi-slick para a GTS. O que aconteceu? A última corrida, o Nenê de Escort, que foi o campeão brasileiro. Nenê Finotti. O Nenê Finotti, com o Escort, que foi campeão brasileiro, e eu de Audi, nós brigamos as 14 voltas, segundo, com centésimos de diferença. Foi muito legal. Então, assim, continua barato, continua viável, continua para todo mundo e o pega tá idêntico. Tá todo mundo andando junto. Entendeu? E a gente acabou não mexendo nas 6 cilindros para não mexer com o Old Stock, que é a categoria dos caras. Então, assim, tá tudo certo. Que categoria bacana também, a Old Stock aqui. Old Stock tá muito legal. Teve um Me chamaram para ser... Saiu, o cara perdeu o volante, né? Você viu? Saiu. Mas eu fui chamado. O cara ficou só na... Eu fui chamado para fazer parte da organização da Old Stock e abdiquei exatamente para não criar... Sim. Para não criar conflito, entendeu? Não dá para cuidar de duas categorias. E nos grupos de pilotos de corrida, participei alguns deles ali. É polêmica, hein? Nossa Senhora. É polêmica. E restritor, e peso. Todo mundo quer fazer o regulamento para ele, né? Então aí a gente criou isso O que aconteceu com a Clássico de Competição? Pode vir o que você quiser. Sabe por quê? Se você botar um motor de 900 cavalos com o nosso pneu, não vai adiantar nada. Entendeu? Não adianta você ter torque se você não tem tração.
Então, ficou muito equilibrado, tá muito legal, tá muito barato e tá muito bom e a gente tá virando muito rápido. Dentro das categorias paulistas é a mais rápida. Qualquer dia eu vou. A gente vira mais rápido que o Daniel, Outstock. meu preparador, Daniel da Blitz Automotive. E aí, Daniel, obrigado aí, que sempre entrega o melhor carro. Esse ano, 4 corridas, 4 vitórias. Eu vou pra cima de você, viu, Paulo Louco? Vamos embora. Você tá correndo qual categoria? Tô na Gold Classic, corri a Turismo Nacional. Aí quando chegou a pandemia e também questão profissional, eu não ia conseguir cumprir o calendário, mas consegui manter a Gold Classic, que sou o único piloto que participou de todas as provas. Cartela cheia, igual fala o Luque Monteiro. E me divirto muito ali. É muito legal. A Gold Classic é linda. É um momento que você vê, né, de todo tipo de carro, todo tipo de orçamento. Tudo. E é muito legal. Paulo, pra gente, nessa reta final aqui, você que é um cara do esporte na veia, fazer uma pergunta aqui que, para finalizar. Qual o momento de maior performance do Paulo Louco até hoje? Pode ser na vida pessoal, não pode ser no esporte. Qual o momento de maior performance do Paulo Louco Figueiredo? Eu acho que o meu maior momento de performance é... Sem medo de errar, tá? São as vezes que eu consigo homenagear os grandes pilotos. E eu acho que a minha maior homenagem que eu pude dar foi a última volta para o Wilson Fittipaldi em cima do caminhão de bombeiro. Eu acho que aquilo ali saiu no mundo inteiro. Eu acho que ali ele foi reconhecido porque eu acho que ele foi uma das pessoas que eu conheci na minha vida que menos foi reconhecida. O Wilson Fittipaldi teve uma história muito grande. Ele foi a única pessoa, claro que isso tudo sempre junto com Emerson Fittipaldi, Ricardo Dívila, mas ele foi um cara que peitou a ideia de montar a única equipe de Fórmula 1 fora da Europa. Terminou um campeonato na frente da Ferrari e da Brabham, que era incomensurável quando ele aconteceu. Ele foi o primeiro cara a criar o Fórmula 1 inteirinho carenado. Quando ele chegou com esse carro para correr, todo mundo tirou sarro dele. No ano seguinte, todos os carros eram igual. Ele foi o primeiro cara a ter criado aquele bico alto junto com o Ricardo Dívila. O ano seguinte, a Ferrari copiou. Ele é um cara que criou a primeira fábrica de acessórios, volante, console, roda no Brasil. Ele criou a categoria V no Brasil. Ele fez tanta coisa. Tanta coisa. Ele fez aquele Fusca bimotores porque ele não tinha dinheiro para enfrentar os carros. Ele andou na frente de um Ford GT40. Então, assim, ele e o Emerson Fittipaldi, eles deram um outro nível no automobilismo nacional, sabe? O Emerson abriu porta para todo mundo ir correr lá fora. Tanta história, cara. Carismático, né? Tanta história. Então, assim, como eu convivi muito com o Wilsinho, eu vi o quanto ele merecia tanta coisa. Então, a minha melhor performance foi fazer tudo isso que eu fiz em vida para ele. Eu aluguei um cinema em Pinheiros, ali na Cardearco Verde, e coloquei 269 pessoas ligadas ao automobilismo, sendo mais de 50% pilotos. Editei um filme, eu contratei uma produtora, esqueci o nome agora, contei com vários amigos e nós montamos um filme do começo ao fim da história do Wilson Fittipaldi e coloquei quase 300 pessoas para chorar dentro daquele cinema. O Wilson, Bird Clemente e Emerson Fittipaldi ali de mão dada junto com a Ritinha. Cara, aquilo ali foi um sonho. Foi um sonho. Depois eu restaurar aquela Brabham. Então, assim, minha melhor performance é quando eu consigo homenagear quem de direito. Eu acho que isso é um feito que o brasileiro não faz e que a gente deveria fazer. Sensacional, Paulo. Parabéns pela tua pessoa, por resgatar e trazer isso tudo, porque tudo isso mesmo que você falou, eu vi através de você. Todas as homenagens, esse reconhecimento, essa parte dessa história, se não fosse você, eu não saberia. Não, você e os jovens. Né? E os jovens. Então, meu parabéns, você é um cara diferenciado, admirado, todo mundo te adora. Ai, obrigado. Embora falar que você correu lá da Gold Classic, você tá com medo. Luque, tá? deixa eu te falar. Luque, se tem um cara que eu admiro, vou falar aqui olho no olho. Eu admiro você, adoro você. Eu acho que você é um cara super competente. E eu ia até andar agora, essa quarta-feira, eu ia chegar lá de surpresa, fazer inscrição e andar. Mas eu tenho um compromisso que eu não posso deixar de estar. Eu quero ver se eu consigo ir lá de manhã só para ver a corrida ou amanhã, antes de eu viajar,
Mas eu queria muito, cara. Sabe, Aí, você não Paulo, sabe como eu nós pensei em ir vamos lá ver. correr. Então, Luke, ó, o homem tá pronto aqui. Pode ser que venha alguma prova Adoro o esse ano. Luke. Acho ele muito E competente. esse ano vai ser a Gold Classic lá em Cascavel, junto com a Cascavel de Ouro novamente, Isso. né? Vai ser uma baita de uma Festa. festa. É, Vai ter a última Cascavel que de eu fui Prata, lá- Cascavel de Ouro, a Gold de Turismo, Gold Classic. Vai ser o final de semana Gold. Gold. Paulo, muito obrigado. Obrigado pelo você carinho, pelo convite, pela atenção. adorei. Continua cuidando da gente lá na CBA. Sempre. Junto à FIA. CBA foi criada para isso. E bora lá, bora acelerar, né? Vambora acelerar, que é o que a gente tem para chão. Show. É isso aí, galera. Não esqueçam de compartilhar aí esse podcast. Se você estiver no Spotify, se estiver no YouTube, deixa um comentário. Avalie, dê um like aí no YouTube e classifique a gente também no Spotify para a gente poder atingir uma audiência maior e levar esse conteúdo aí da vida performance do PHCast para todo mundo. Beijo, galera.